Queridas e queridos cursistas, eu sou o professor Evandro Santos Reis, da disciplina Leitura e Produção de Textos Orais e Escritos na Alfabetização e Letramento. Espero que continuem cheios de ânimo e alegria para nossos estudos sobre leitura e produção de textos orais e escritos. Nesta unidade, primeiramente, estudaremos leitura e produção de textos orais e escritos como práticas sociais. Na sequência, trataremos da leitura e produção de sentidos, abordando algumas estratégias de leitura que contribuam para esse processo. Para finalizar, discorreremos sobre a produção do texto escrito e também sobre a produção do texto oral, como atividades de interação verbal que pressupõem interlocuções e partilha de ideias em contextos específicos, com finalidades específicas. Vimos na unidade anterior que a escola, embora não tenha a exclusividade na promoção de práticas sociais de leitura e escrita, carrega consigo grande responsabilidade na ampliação dessas práticas. Vimos também que, ao assumir essa posição, a escola adota concepções que representam ou não as relações de poder entre língua e linguagem e sociedade. Vamos relembrar quais são essas concepções? Então, a primeira concepção de língua e linguagem como expressão do pensamento. A segunda, de língua e linguagem como instrumento de comunicação. E a terceira, língua e linguagem como lugar de interação. Vocês já sabem que, neste curso, adotamos a terceira concepção, pois compreendemos que a linguagem é o lugar da interação. Desta forma, leitura, produção oral e escrita são práticas por meio das quais os indivíduos interagem em sociedade. Mas o que tudo isso tem a ver com a alfabetização? A alfabetização era considerada erroneamente um ato mecânico de memorização e de decodificação de letras do alfabeto. Para a professora Liane Araújo, da Universidade Federal da Bahia, vivemos um momento em que a introdução de textos no processo de alfabetização configura-se como um recurso pedagógico significativo. Leitura como prática social na alfabetização. Já entendemos que a leitura e a produção oral e escrita são práticas sociais. Tais práticas assumem diferentes características e podem ocorrer em diferentes lugares. O uso direcionado ao celular, dispositivo tão comum hoje em dia, é um exemplo claro disso. É quase um membro da família, sem o qual muita gente não sobrevive. Por meio dele, as práticas de leitura, escrita e oralidade ocorrem como vírus descontrolado. Não exageramos ao supor que, para a maioria, o celular substitui a máquina fotográfica, o aparelho de som e até mesmo o computador. Mesmo com o avanço tecnológico da informação e comunicação, muitas crianças, embora não estejam situadas numa sociedade centrada na cultura da escrita, só têm acesso sistematizado à prática social de leitura na escola de educação básica. Essa situação nos faz indagar. Sabemos como geralmente ocorre o processo de acesso à leitura, mas afinal, o que significa ler? Já sabemos que a leitura é uma prática complexa de produção conjunta de sentido, ou seja, os sentidos de um texto são construídos na interação autor, texto, leitor, considerando todos os contextos de produção. No processamento textual, os leitores mobilizam conhecimentos cognitivos, linguísticos e textuais, mas também mobilizam conhecimentos sociais e discursivos. Não é preciso esperar que seu educando já saiba ler e escrever para iniciar o trabalho com a leitura. Podemos trabalhar desde o início da escolaridade com os textos que pertencem à tradição oral. São textos que as crianças geralmente conhecem, gostam de cantar ou recitar e memorizam com muita facilidade. Eles possibilitam avanços em suas hipóteses a respeito da língua escrita e propiciam problemas para diferentes níveis de conhecimento. São os gêneros parlendas,
cantigas, músicas, poemas, quadrinhos, etc. É necessário também cuidar para que os textos sejam adequados, próprios das brincadeiras de infância, divertidos e com um forte comprometimento lúdico. Uma vez memorizados, o trabalho com eles flui com muita naturalidade. Já informamos que no processo de produção de sentido é necessário mobilizar uma série de aspectos que são desconsiderados quando se segue uma concepção de ensino amparados nos vieses da linguagem como expressão do pensamento ou como instrumento de comunicação. Ler pressupõe a mobilização de conhecimentos variados. É claro que esse movimento também acontece com crianças em processo de alfabetização. Desta forma, para além do ensino centrado apenas no sistema da escrita alfabética, faz-se necessário ensinar a ler textos. Agora veremos ou falaremos da produção textual oral e escrita como prática social na alfabetização. Já afirmamos e reafirmamos aqui algumas vezes que os sentidos são coproduzidos na interação entre autor, texto, leitor, situados historicamente, inseridos socialmente, enraizados culturalmente. Com a prática de produção de textos orais e escritos, não é diferente. A linguagem não é espelho que reflete a realidade. Quando falamos ou escrevemos algo, há sempre uma relação complexa entre o produtor do texto e o leitor ouvinte que contribuem para a construção dos efeitos de sentido. No que concerne à produção escrita, vocês sabem que toda atividade escrita pressupõe um ter algo a dizer a alguém. A escrita é uma atividade que pressupõe a presença de um interlocutor. A professora Antunes defende que durante a produção do texto escrito, a pessoa com quem interagimos não está necessariamente presente. A pesquisadora ressalta ainda que é imprescindível que o interlocutor seja levado em conta, pois a escrita se caracteriza por um ato inerentemente social, presente nas inúmeras atividades do cotidiano. A produção escrita, para Antunes, adquire uma dimensão de funcionalidade, mas também uma dimensão de forma. Desta maneira, não basta ter o que dizer, é preciso saber como dizer. Todo e qualquer texto apresenta uma superestrutura, isto é, uma forma de organização. Segundo Bakhtin, os textos se apresentam como tipos relativamente estáveis de enunciado, ou seja, os gêneros do discurso. Para o autor, cada campo reflete condições específicas e finalidades postas pela construção composicional, pelo conteúdo e pelo estilo de linguagem. De acordo com o pesquisador, a diversidade dos gêneros do discurso, orais e escritos, uma infinidade de possibilidades, pois são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana. Os gêneros textuais podem ser escritos ou orais. Os orais, segundo Travaglia, podem ter uma representação escrita, mas têm uma realização prioritariamente oral, usando a voz como suporte. O autor salienta ainda que os gêneros orais não são uma mera oralização de textos escritos, mas eles são pré-estabelecidos de acordo com a situação de comunicação e que, a depender dessa situação, ele será mais ou menos formal. O domínio dos gêneros orais, segundo Bentes, é muito importante, pois a manipulação de estratégias linguísticas garante o alcance de determinados objetivos comunicativos, a depender da situação de interação. A autora ainda afirma que o professor de português deve levar os alunos a refletir sobre certas manipulações linguísticas, pois a observação,
contínua, sistemática e crítica dessas situações leva à compreensão de como os modos de falar poderão ser transformados em recursos de envolvimento conversacional e de estratégias persuasivas para o que se quer passar em situações de conversa com o outro ou em apresentações para um público maior. Ainda sobre o domínio dos gêneros orais, Bentes afirma que há outras linguagens inerentes à utilização da oralidade. Seriam elas expressões faciais, postura, direcionamento do olhar. Essa concepção leva em consideração que a oralidade ultrapassa a interação exclusivamente por meio sonoro. Mas há outros fatores que, combinados, garantem uma identidade desse uso. O uso desses periféricos da oralidade propõe a manutenção da interação e também, a depender das necessidades do locutor, a mudança no curso da conversação ou até a produção de outros sentidos no texto, pois eles ultrapassam uma mera oralização e transformam essa interação em uma situação de trocas e aparatos discursivos. Para Marcuse, ele afirma que tanto a oralidade quanto a escrita permitem a elaboração de textos coerentes e coesos, permitem elaboração de raciocínios abstratos, de exposições formais e informais, variações dialetais, estilísticas, sociais, entre outras. Embora muitos povos tenham ou tiveram tradição oral, isso não é motivo para considerar essa modalidade mais importante que a escrita. Ficamos por aqui. Na próxima aula continuaremos falando sobre a produção de textos orais e escritos para alfabetização e letramento. Abraços a todos!